estamos de volta aqui com a Tizi. Vou falar de novo, né? O pai dela é uma pessoa muito próxima, muito querida. Ele falou, cara, a baixinha manda muito. E é verdade. Gratidão por receber a gente. Obrigada a você. A gente terminou com uma pergunta, né? Vamos começar com essa mesma pergunta. Como é que a gente faz para essa moçada escutar a gente de uma outra geração? O que a gente traz bastante é assim, a gente tentar ouvir todo mundo, tá? Então, a gente não ouve só um lado, a gente sempre ouve os dois. Como eu estava falando antes, todo mundo tem a contribuir, todo mundo tem fortalezas, tá? Mas a gente trabalha também um ponto que é o principal, que é a união da família empresária, tá? E aqui até trazendo um pouquinho de conteúdo teórico, união é diferente de harmonia, tá? União, quando a gente fala... Manda muito, seu Marcelo! União é quando a gente está falando em torno de um propósito, né? Então, a gente está aqui hoje, que é a pergunta que a gente faz: por que vocês continuam como uma família empresária, todos aqui acionistas, né? Por que cada um não vendeu suas ações? Foi cada um seguir sua vida, né? Viver dos dividendos, viver das ações, Não, vocês preferem manter aqui, né? Seja por um legado, seja por uma questão sentimental que tem, normalmente envolvem esses pontos. Diferente de harmonia. Harmonia é a família sair para jantar, a família ir fazer uma viagem juntos. Algumas vezes a gente pode não ter harmonia, mas ter união. Óbvio que a gente sempre quer trabalhar para que tenham os dois, né? Porque a harmonia é importante. É bom a gente se dar bem com a nossa família, né? Mesmo, eu gosto de me dar bem com a minha família, mesmo sendo de família empresária, né? Todo mundo quer se dar bem. Então, é importante a gente sempre trabalhar a união. Como a gente trabalha isso? Comunicação. A gente resgatar a história da família. Então, a gente fala de legado. A gente fala de reputação. A gente fala do que foi construído antes de você e quais são os valores que essa família perpetua, né? E principalmente para onde essa família está indo. Né? Uma coisa que a gente sempre fala, aprendi muito aqui com a Sandra, que trabalha com a gente, é que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai levar a gente para o futuro. Então, muitas coisas, muitos negócios, inclusive, né? Então, a gente tem algumas famílias que são, e aí pelo Brasil inteiro, mundo afora, que são mestres em um certo tipo de produto, um certo tipo de serviço, que talvez daqui a 10 anos a gente não tenha mais. Mas não significa que a família precisa acabar. Significa talvez que a família precisa olhar para uma diversificação de negócios, uma diversificação de portfólio, olhar para uma inovação. A inovação não é reinventar a roda sempre. Inovação pode ser uma coisa pequena que mude seguir no seu negócio, mas com outro tipo de matéria-prima, por exemplo, né? Então, a gente sempre trabalha com o ponto da união, que é ali onde a gente pega para que todo mundo consiga se ouvir, todo mundo consiga se escutar, principalmente fazer alguma coisa junto. Aí a gente cria um senso de propósito, né? Que é quando a gente está trabalhando a estratégia da família, que é, que eu estava falando aqui, da união, né? Então, a gente fala da missão, dos valores e da visão, tá? Sempre com a base nos valores. Os valores, eles são norte para a missão e para a visão da família. E a gente trabalha a união ali na missão, que é por que vocês estão juntos. E a visão para onde vocês estão indo. É incrível, né? Porque normalmente a gente cria um negócio, e eu passei por isso, né? Meu pai, na verdade, tinha uma loja de móveis, todo mundo sabe, e eu virava para ele e falava assim: pai, deixa eu ficar na loja. Ele falou: não. Eu não quero que você passe o que eu passei na minha vida, né? E eu acho que hoje em dia não mudou muito. O cara cria o business, e é sucesso, mas foi ele que criou. E como é que ele faz, de repente, para alguém sentar na cadeira dele? Deve ser um desafio muito grande, né? Porque, pelo menos para mim, está sendo muito grande, né? O Michel, na verdade, tem uma assessoria de imprensa, a Andressa é arquiteta e o Rafa mexe com TI. Né? E eu trabalho com educação corporativa. Então, assim, é muito difícil. Mas como é que a gente realmente consegue parar um pouco e falar assim... E a frase que você falou, né? O que nos trouxe até aqui não necessariamente vai levar para frente. Né? Como é que a gente para um filho e fala assim: presta atenção no que o teu pai fez, olha para frente, olha para trás. E aí? Eles escutam mesmo? Quando a gente resgata a história, a gente mexe ali no sentimental, né? Então, se a gente tá falando, por exemplo, com uma terceira geração, né? Como você trouxe no seu caso, uma segunda geração. Tudo que foi feito, né? O que seu avô fez, o que seu pai, seus tios fizeram, o que trouxe até aqui, o que é importante para a família. Isso mexe no sentimental e a gente consegue também trabalhar, né? Então, olhar para frente a partir de tudo que foi feito e o que pode ser feito, né? O que pode ser reinventado, o que pode ser criado, o que pode ser ampliado. Uhum. Então, aí é onde a gente tem quase o segredo pra gente conseguir falar disso, né? Óbvio que não é fácil, né? Então, aqui tô falando como se fosse super fácil, né? Mas vai um tempo, vão conversas individuais pra gente entender, vão conversas no grupo. Algumas vezes vão conversas pra sensibilizar as pessoas de que a gente precisa falar disso, né? E sucessão não é um tema fácil, tá?
Você pode ter gente falando, não, sucessão é super tranquila, é fácil. Não é. Não é. Sucessão que a gente Fala chama... por experiência, não é. Não é fácil. A gente fala que a sucessão ela é um processo, ela não é um evento. Não existe um dia que alguém vai chegar lá e vai falar, olha, a partir de hoje você senta ali na cadeira. Quem vai sentar na cadeira precisa ser preparado, mas quem vai sair também precisa ser preparado. E eu não tô falando de preparação só conhecimentos técnicos, Sim. a gente tá falando de conhecimentos também, questões comportamentais, né? Então ter uma boa comunicação, uma boa liderança, né? Quando a gente fala de competências comportamentais, mas também emocional, né? Não é fácil, tem uma pressão muito grande em quem vai suceder. E tem uma pressão muito grande também em quem vai sair, né? Então pensa que a gente tá falando, por exemplo, de uma primeira geração. É o filho, né? Então no seu caso seria o quarto filho, né? A empresa. E aí assim, você fez aquilo a vida inteira e a partir de agora eu não faço mais isso? O que eu vou fazer da minha vida, Sim. né? Muitas vezes confia ali na pessoa, mas tem essa questão emocional que a gente nunca pode deixar de lado. Tá? Então quando a gente começa a trazer esses aspectos, então, começa a trazer a pessoa que está por trás daquele papel, o que ela sente, aí a geração júnior fala, nossa, eu não sabia que você se sentia assim. E a geração sênior também. Tanto que até nesse livro que está aqui atrás, que é O Segredo das Famílias Empreendedoras, do John Davis, que é o nosso fundador, ele começa com uma carta aberta à geração sênior, onde ele traz isso e fala, olha, eu sei que você entende a sua empresa como seu quarto, quinto filho, né? Mas você também precisa entender estes pontos da geração júnior. E no final ele fala para a geração júnior, veja como seu pai, sua mãe, vê você como um filho, você sempre vai ser um filho. Sempre vai ser a criança do seu pai e da sua mãe, né? E você precisa estar pronto, porque é o que ele fala, você não é um direito seu, você não escolheu nascer numa família empresária, você precisa ser preparado para isso. Né? Você precisa se desenvolver para sentar. E a gente muitas vezes fala de cargos executivos, né? Sim. Mas a gente tem muitos outros cargos dentro de uma família empresária. A gente tem um acionista, a gente tem uma pessoa que lida com impacto social, que trabalha na governança, a gente tem pessoas que lidam com networking, cuidam da família, que é aquele ponto que a gente está falando da união, a gente precisa ter gente que olhe para isso. Né? Então a gente precisa trabalhar todos esses papéis. Quando a gente está falando, por exemplo, às vezes a gente pega famílias com terceira geração com mais de 30 pessoas. Não vai ter espaço para todo mundo sentar ali, seja numa cadeira de conselho, seja numa cadeira executiva, e algumas vezes as pessoas vão querer, né? Às vezes a pessoa vai querer fazer medicina e o negócio da família não tá nada relacionado com isso. Tá tudo bem, né? Você só precisa se desenvolver para exercer o melhor papel, seja qual for dentro da família empresária. Este é o ponto. Cada um precisa ser feliz. Acionista bom é aquele feliz no que ele faz. Então... E aí a gente vai fechar com uma pergunta que a gente vê no próximo bloco. Emoção. É uma coisa que eu amo. Mexer com emoção, mexer com o coração e tal. Num mundo tão crítico. Emoção. A gente contrata, a gente desenvolve ou a gente leva para a sucessão? Fica para o próximo bloco. Um beijo para vocês. Até já.